Olá, tudo bem? Meu nome é Vicente Brandão, sou presidente das BRS. Sejam muito bem-vindos à edição 2020 do Meta Cidades. Juntos já discutimos interfaces multidisciplinares no encontro de 2017 e a criatividade como centro da criação em 2018. Em 2019, foram dois momentos: tecnologia e startups no Meta Cidades Tech e a sustentabilidade como premissa de projeto no Meta Cidades Green. A edição desse ano é diferente. É parte física, transmitindo palestras e debates diretamente do Now Live Spaces, em Porto Alegre, e a parte digital, reunindo nomes de peso de vários lugares do Brasil. Novos tempos impuseram desafios, e o encontro de hoje é para discutir o futuro das transformações impostas pela pandemia. É possível planejar o futuro quando a modernidade é líquida? Como superar o iminente fim das barreiras geográficas e compreender o impacto das novas dinâmicas sociais no objeto construído? Em 3 blocos, 9 palestrantes discutem o futuro das relações de trabalho e do espaço e também provocam: é possível falar de futuro? Agradecemos todos os associados das BRS pela confiança em 2020. Agradecemos os palestrantes e parceiros que se engajaram nesse modelo inédito para as BRS. Agradecemos o Now Live Spaces, apoiador e grande parceiro. Em especial, agradecemos o CAL pelo patrocínio do evento. É importante lembrar que você, que acompanha nosso evento pelo YouTube, pode participar enviando perguntas pelo chat aqui ao lado do vídeo e interagir no Instagram, marcando @asbrs. Não se esqueça de se inscrever no canal das BRS no YouTube. Agora convido o arquiteto Maurício Seolim, que irá conduzir as discussões do bloco 1 do nosso Meta Cidades. Um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, Vicente. Entrando diretamente no primeiro bloco, mergulhamos de cabeça na discussão sobre como os escritórios podem se adaptar à nova rotina de trabalho, às vezes remoto, às vezes presencial. Das relações de trabalho, passando pelos contratos e até mesmo o limite de uso de hardware e software. Os convidados trazem pesquisas e experiências pessoais para um debate sobre um novo arranjo profissional. O nosso primeiro convidado é o Renato Contaifer. Renato é designer, facilitador e um dos iniciadores do movimento Officeless. Atualmente ajuda pessoas e organizações a trabalharem remotamente de forma profissional, compartilhando uma experiência remota de 10 anos, onde liderou times distribuídos em projetos de startups do Brasil e do Vale do Silício. Bem-vindo, Renato. Olá, prazer estar falando aqui com vocês, participando aqui dessa conversa, desse debate sobre as novas relações de trabalho. A trabalharem remotamente de forma profissional, compartilhando uma experiência remota. Pode falar, Renato, vou cancelar meu áudio aqui. Liderou times distribuídos em projetos de startups. Prazer estar participando aqui com vocês sobre esse debate das novas relações de trabalho, né? Então agradeço o espaço, a oportunidade, o convite de estar aqui contribuindo um pouco com essa discussão. E eu quero trazer aqui uma visão um pouco além desse termo aqui, né, que a gente tem ouvido em todo lugar esse ano. Pode falar, Renato, e se tornou um dos termos mais buscados aí no Google, que é o home office. E eu quero trazer uma visão que vai um pouco além disso, apesar de não acreditar que home office será o novo normal. Eu acredito sim que o futuro é distribuído. E vou trazer aqui alguns pontos em torno disso para a gente poder trocar ideias aí, conversar em si. Termo aqui, né, que a gente tem ouvido em todo lugar esse ano. Me apresentando, eu sou Renato Contaifer. Eu já trabalho remotamente há 10 anos e boa parte dessa jornada foi trabalhando com produtos digitais em projetos de startups do Brasil e do Vale do Silício, através do Startae, que é uma consultoria de design e tecnologia, onde a gente trabalha montando times, squads de produto que atuam com essas startups e times, obviamente, 100% remotos. E essa empresa surgiu em 2012, já com uma cultura remota desde o dia zero, né? Então, nasceu já sem escritório. E em 2017, eu fui um dos iniciadores desse movimento chamado Officeless, que surgiu lá no Startae, como forma de começar a compartilhar essa cultura do trabalho remoto. E mais do que isso, falar sobre uma nova relação
relação das pessoas com o trabalho, né? Então, o Officeless nasceu como um movimento onde a gente começou a falar sobre relações mais baseadas em confiança, baseadas em autonomia, em propósito, e o trabalho remoto sendo uma ótima forma de aplicar aí na prática todos esses princípios que a gente acredita que deveriam permear as relações de trabalho, as relações das pessoas com o trabalho e as relações das organizações com as pessoas também. A gente acredita que existe um jeito que existe um jeito melhor de viver e de trabalhar. E desde 2017 a gente vem ajudando líderes a desenvolver uma cultura de trabalho remoto, trabalhando todos os pilares que envolve operar uma empresa a partir de um modelo de trabalho distribuído que possibilita criar equipes mais produtivas, mais realizadas e mais engajadas, independente de onde as pessoas estejam. E aí a gente está falando de empresas de diferentes tamanhos, de diferentes áreas de atuação, desde corporações, empresas bem grandes aí, em momento de transformação digital, né, pensando em como agir diante desses novos cenários e como se reinventar, passando por órgãos da administração pública. A gente tem um trabalho no governo federal, especialmente no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal e no TCU, e também em startups, até desde startups aí em estágio mais inicial, até startups aí avaliadas em mais de $1 bilhão, aí, os chamados unicórnios. Mas o fato é que muitas dessas empresas vieram para o trabalho remoto esse ano e vieram a partir de uma adesão não intencional, né? Uma adesão emergencial devido a tudo que a gente viveu e que proporcionou aí o momento do maior experimento de trabalho remoto já visto. E esse episódio ele é tão marcante, né, tão relevante, que a gente já pode dividir aí o período aí do antes do Covid e depois do Covid, falando sobre o assunto trabalho remoto. Falando sobre esse período anterior, era muito comum ouvir opiniões mais céticas, né? A gente já vem trabalhando aí os iniciadores do movimento aí desde 2008, trabalhando remotamente, e já existia, né, tecnologia para isso e empresas já faziam isso acontecer, mas era muito comum a gente ouvir comentários do tipo, isso é muito legal, mas para a gente não funciona, não serve para a gente porque a gente precisa criar uma cultura, né? Nós queremos criar uma cultura e para isso acontecer a gente precisa ter as pessoas juntas, a gente precisa ter um espaço onde as pessoas estão interagindo todos os dias para promover essa inovação, né? Uma outra frase que a gente ouvia bastante, a inovação não acontece à distância. A gente precisa despertar o potencial criativo das pessoas e para isso a gente precisa ter as pessoas juntas no mesmo espaço físico ali, como sendo um grande laboratório onde essas ideias acontecem. Mas o fato é que a gente já estava vivendo um conflito aí no ambiente de trabalho. Um conflito, de um lado, do líderes, né, decepcionados, se queixando que as pessoas não querem nada com nada e ficam pingando de um trabalho para o outro e não se mantém numa empresa por muito tempo, que as pessoas não engajam, elas só fazem o que foi pedido e olhe lá. Então, os líderes gestores, né, sofrendo toda uma pressão e uma dificuldade de lidar com esses profissionais. E, do outro lado, esses profissionais, os colaboradores, também frustrados, querendo ali mais liberdade, querendo ter mais flexibilidade. Às vezes as pessoas até gostam do que fazem, mas tem que enfrentar toda uma saga diária para chegar no seu trabalho. Às vezes, né, já sai de casa correndo, se alimenta mal e aí enfrenta horas no deslocamento até chegar no trabalho para conseguir bater o ponto ali, chegar no horário, e aí ainda são exigidas a entregar resultados, a serem criativas, a serem produtivas, mas na verdade estão ali imaginando e sonhando com
mais flexibilidade, mais autonomia, né? Querendo, inclusive, encontrar mais sentido no que elas fazem todos os dias. E à medida que as novas gerações vêm ocupando o mercado, essa questão se torna ainda mais latente, né? Quando a gente fala do propósito, especialmente as novas gerações começam a ter essa demanda de querer encontrar um propósito no que fazem, e esse conflito ele vai ficando cada vez mais eminente. E algumas pesquisas já estavam apontando para isso já antes de tudo isso que a gente está vivendo. Essa aqui, por exemplo, é de 2019, apontando, por exemplo, que mais da metade das pessoas estariam dispostas a mudar de empresa para poder ter mais flexibilidade no trabalho, para poder ter mais liberdade. 40%, por exemplo, dispostas a assumir uma carga de trabalho maior para poder ter flexibilidade e, pasmem, 18% aceitariam, inclusive, receber menos, diminuir a sua remuneração para poder ter esse tipo de possibilidade. Então, a gente vê que realmente tem algo aí, né, que está por trás disso tudo. E aí fatores como tempo, como mobilidade, acabam também sendo mais decisivos na hora de escolher uma oportunidade, de buscar uma oportunidade de trabalho. A remuneração, claro, ainda sendo muito importante e necessária, mas não como o único fator de escolha, né? Então, os profissionais vão trazendo para o mercado essa demanda e, do outro lado, as empresas, muitas empresas e líderes fechados a isso, e vai revelando um conflito que é um conflito um pouco mais profundo, conflito que é difícil de lidar, porque é o conflito desse avanço exponencial da tecnologia que a gente vem vivenciando aí, a tecnologia avançando numa velocidade imensa e alterando os padrões de comportamento das pessoas dentro da sociedade, no comportamento em termos sociais, em termos de relações e também, obviamente, refletindo no trabalho. E, por outro lado, os modelos de trabalho ainda baseados numa herança dos modelos industriais lá de séculos atrás, né, falando aí do século XIX. Se a gente olhar para a configuração dos espaços de trabalho, a gente vê aqui nessa imagem, por exemplo, que em 2 séculos talvez não tenha mudado tanto assim, né? Talvez a gente adquiriu ali uma roupagem mais moderna, mais descontraídas, espaços mais descolados e mais ali atrativos, digamos, para as pessoas estarem, mas falando da nossa forma de operar, nossa forma de trabalhar, ainda está muito baseada em controle, né, e acaba refletindo esse modelo que a gente viu do industrial aí do século XIX. Até que, em março desse ano, de 2020, a gente teve essa imagem aqui dos escritórios, né, ficaram dessa forma, do dia para a noite as pessoas foram forçadas a ter que trabalhar das suas casas, as empresas também foram forçadas a se adaptar e a aceitar isso e a tentar entender o que estava acontecendo e como propor ali, promover o mínimo de condição para que as pessoas possam fazer isso das suas casas, e as pessoas também tentando encontrar formas de fazer isso acontecer de uma forma totalmente não planejada, até que alguns meses depois a gente pode dizer que o impossível se tornou possível, né? Depois que as empresas foram colocadas nesse lugar, existia muito, né, essa crença de que isso não era possível, isso não funcionava, e várias outras em torno dessa desconfiança, né, muitas baseadas realmente numa necessidade de controle, mas depois que foram obrigadas a experimentar esse modelo, precisaram se abrir, se reinventar, e talvez esse mito da produtividade aí tenha sido superado, né? E as empresas começaram a ver que era possível sim que ter equipes produtivas, pessoas produtivas trabalhando nesse formato, e as pessoas também entendendo que aquilo que eu antes atravessava a cidade inteira, todo dia, tinha toda essa missão aí para chegar no meu trabalho, eu posso simplesmente abrir meu computador de onde eu estiver ali, no caso de casa, né, nesse caso aqui que eu estou falando, e poder fazer o mesmo trabalho. Então, isso vai gerando esse despertar, né? A pessoa, depois que ela vê isso, é difícil ela desver, né? Então, rapidamente, algumas organizações começaram a realmente puxar à frente de abraçar essa mudança, né? Então, começaram de uma adaptação mais emergencial, mas ao longo do tempo foram ganhando confiança para dar passos maiores, entendendo que realmente essa é uma direção que exige uma ação mais intencional, não é só ficar ali apagando os incêndios e tentando no improviso trabalhar dessa forma, mas realmente direcionar a cultura da organização para um modelo distribuído, para um modelo digital. Então,
as gigantes aí da tecnologia, como Google, Facebook, Twitter, tanto estendendo, né, o período dos profissionais poderem trabalhar de qualquer lugar, como, por exemplo, colocando em definitivo um formato de trabalho remoto nas empresas. Então, isso começou mais rápido lá fora, mas logo também foi reverberando aqui no Brasil. Tem, por exemplo, tem o exemplo da XP Investimentos, né, nessa lógica de ressignificar os escritórios, então, levando realmente a cultura do trabalho remoto e propondo um novo conceito para o espaço, né, uma sede no interior de São Paulo, com outros objetivos, um espaço mais voltado para convivência, para colaboração, para fortalecimento da cultura, mas que as pessoas não precisem mais trabalhar ali dedicando seu dia inteiro a estar no escritório da empresa, trabalhando dentro das dependências da empresa, mas tendo um modelo que possibilite que as pessoas trabalhem de qualquer lugar, mas a sede existe com outros propósitos. E aí outras empresas foram virando essa chave também. Então, desde o governo, né, eu falei ali sobre o STF, o Supremo Tribunal, também essa notícia aqui, por exemplo, é de maio de 2020, em 1º de maio eles já estavam se antecipando e estendendo aí também até 2021, startups também, aqui empresas do setor automotivo, amadurecendo programas e políticas que já estavam começando a existir ali de uma forma mais tímida, mas levando isso adiante, entendendo que essa chave precisava ser virada. Mas isso acabou também sendo traumatizante aí para muitos, né? Muitas experiências ruins pelo fato das pessoas realmente serem colocadas numa situação de trabalho muito adversa, né? O que a gente viveu e ainda está vivendo não é o trabalho remoto de fato, né? A gente está trabalhando de casa sem poder sair, ainda com esse pano de fundo aí do contexto da pandemia em si, que já é super tenso, e as pessoas não estavam preparadas para isso, as empresas não estavam preparadas para isso, as famílias não estavam preparadas, os ambientes não estavam preparados, então isso acabou levando também muitas conclusões equivocadas e precipitadas sobre os benefícios, né, e realmente do que se trata esse movimento do trabalho remoto. O fato é que o que a gente viveu esse ano não é nem de perto o que realmente esse movimento pode representar. E eu digo mais, mesmo em condições normais, o próprio home office, mesmo em condições normais, não representa o que é. Trabalhar de casa acaba sendo apenas uma parte do que é um modelo de trabalho distribuído, e é importante a gente entender isso. Não faz sentido trocar a obrigatoriedade das pessoas trabalharem dentro das dependências da empresa pela obrigatoriedade de terem que trabalhar de casa. Porque para muitas pessoas trabalhar de casa é péssimo. E tudo bem, não significa que essas pessoas vão estar excluídas e elas estão fora do trabalho remoto porque não querem trabalhar de casa. A essência do trabalho distribuído sugere, na sua essência, já sugere uma mobilidade, uma flexibilidade, que é você poder devolver para as pessoas a autonomia sobre o controle da sua própria rotina pessoal, do seu dia a dia, a partir desse modelo onde elas estão conectadas, independente de localização. Então, pode sim ser de casa, mas pode também ser de um espaço de coworking, pode ser de um café, de uma livraria, do aeroporto, de um hotel, pode ser da casa de um familiar, casa de um amigo, de um apartamento alugado numa viagem, pode ser num consultório enquanto aguarda ser atendido para uma consulta médica. Cada pessoa tem uma dinâmica, cada pessoa tem uma particularidade de rotina, de dia a dia, e cada pessoa é produtiva de uma forma. Então, o modelo officeless propõe que as pessoas trabalhem de onde faz mais sentido para as suas rotinas, para onde elas se sentem mais produtivas, se sentem mais felizes, inclusive do próprio escritório, né? O remoto não é um lugar. Ah, eu trabalho aqui no escritório, mas tem as pessoas que estão remotas porque estão trabalhando de casa. Não, todas as pessoas, elas estão remotas porque isso, na verdade, é a forma como a gente se comporta, é a mentalidade que a nossa equipe tem, é a forma como a gente se comunica, é a forma como a gente colabora, é a forma como a gente cria o engajamento entre as pessoas, tudo em torno do ambiente digital. Então, mesmo que seja no escritório, as pessoas já vão cientes que elas vão trabalhar remotamente, porque elas vão para lá, mas elas vão colaborar com pessoas que eventualmente não estarão naquele espaço físico. E para isso funcionar, a gente tem que entender que a gente precisa colocar as pessoas para jogar no mesmo campo, né? É muito complicado a gente manter
pessoas ter na mesma equipe pessoas que mantêm privilégios diferentes porque estão em espaços diferentes, às vezes acesso a informações que outros não têm, acesso à tomada de decisões ou mesmo reconhecimento, oportunidades diferentes porque as pessoas estão em lugares diferentes. Se a gente está assumindo o trabalho remoto, a gente tem que entender que se uma pessoa está remota, todas as outras estão, mesmo que no escritório. Então, essa é a virada de chave que faz com que os modelos de trabalho distribuídos possam realmente funcionar. E aí, a partir daí, a gente pode sim falar sobre não depender do escritório. É um modelo verdadeiramente distribuído, onde os escritórios passam a ser um local de apoio, uma opção, e não mais uma obrigação para quem trabalha nessa empresa, nessa equipe, ou faz parte dessa organização. Então, priorizar o ambiente digital é uma premissa para o sucesso desse modelo. Em qualquer um desses formatos aqui, seja no formato híbrido, com pessoas dentro e fora do escritório, no totalmente distribuído, totalmente remoto, ou empresas que possuem diferentes sedes em diferentes locais. Para todos esses formatos, a gente precisa dessa mudança de comportamento geral, onde as pessoas elas priorizam habitar um ecossistema que ele é todo digital, para proporcionar essa igualdade de condições, né? Então, muitas organizações no Brasil estão apostando no formato híbrido, é o que a gente está vendo aí, que elas estão apontando para isso, mas muitas sem entender essa dinâmica e em como lidar com essa complexidade de ter duas camadas que são diferentes e são desiguais também, né? A camada presencial e a camada online. E aí, para isso, para a gente conseguir dar poder de escolha para as pessoas de uma forma saudável, é importante que as organizações invistam intencionalmente em uma cultura remota, uma cultura remote first, né, que é o termo utilizado em inglês, né, que é primeiramente você priorizar a experiência online acima de tudo, para garantir que todas as pessoas que estão conectadas em torno disso têm acesso a tudo que a gente está fazendo, a toda essa experiência. E aí adotar esse modelo que a gente pode obter o máximo potencial das pessoas, seja em termos de produtividade, seja em termos de satisfação. A gente pode realmente falar sobre um formato flexível e que beneficia diferentes atores aí dentro desse processo. Primeiramente, benefícios para as organizações e para os negócios, porque as empresas fortalecem muito a sua marca empregadora se elas possuem uma cultura forte de trabalho remoto. Então, acaba tendo mais possibilidades de contratação e também de manter os profissionais por mais tempo. À medida que os melhores profissionais descobrem o poder dessa flexibilidade, é difícil quererem trabalhar num lugar que não possibilite isso. E aqui, se a empresa tem uma cultura que respeita o estilo de vida das pessoas, certamente vai ser um local mais atrativo para os melhores talentos e também é um caminho para a transformação, né? Não é uma transformação apenas digital, a gente está falando de uma transformação cultural que o trabalho remoto acaba trazendo, porque impacta os modelos de gestão, os modelos de liderança, a forma como as pessoas se relacionam, a forma como as organizações se relacionam com as pessoas. Então, o trabalho remoto acaba sendo uma forma de mexer em toda essa estrutura e também com o benefício de redução de custo. Falando nos benefícios para os colaboradores, né, para as equipes, as pessoas que estão mais realizadas, certamente elas produzem mais, né? Então, se as pessoas podem ter um controle ali sobre a sua própria rotina, sobre o seu tempo, escolher de onde vão trabalhar e ter mais tempo, né, para a sua família, para os seus interesses pessoais, e ainda desfrutam de um ambiente de trabalho mais saudável, né? Porque a gente está falando não só de trabalhar de qualquer lugar, mas de ter relações que são baseadas mais em confiança, ambientes onde existe transparência, alinhamento de expectativas, né? Tudo isso muito claro, porque para o trabalho remoto funcionar, tudo isso tem que estar muito claro. Acaba beneficiando também as lideranças, porque a gente vai buscando modelos de gestão que também são mais voltados para resultados. A gente não quer ficar necessariamente fiscalizando se a pessoa ficou sentada naquela cadeira ali de 9 horas até às 18, mas sim que tipo de impacto que a gente está conseguindo atingir a partir do nosso trabalho como equipe. Então, se o trabalho das pessoas fica mais visível, fica mais transparente, torna-se desnecessário ficar vigiando e fiscalizando se elas estão trabalhando ou não. E aí esses novos líderes acabam desenvolvendo esse papel de inspirar as suas equipes, né, de criar condições para que as pessoas brilhem, né, que as pessoas realmente se destaquem, resultados da organização e também atinjam os seus objetivos ali pessoais, e aí vão se desenvolvendo também
dentro desse ambiente, conquistando mais admiração, mais respeito e menos estresse. E, por fim, os benefícios também para a sociedade, onde as pessoas têm mais mobilidade, né? Se a gente está falando aqui de não precisar que toda a cidade se desloque para o mesmo local, no mesmo horário, depois no mesmo horário todo mundo se desloque de novo desse local para os outros lugares, isso acaba impactando a mobilidade urbana, o próprio desenho das cidades, que é o que a gente está falando aqui. Então, a gente está falando sobre um potencial enorme de descentralização mesmo das oportunidades. Os grandes centros passam a não ser necessário, né? Todo mundo ter que morar em São Paulo para poder ter acesso a boas oportunidades. E se a gente está falando em benefícios para o meio ambiente, menos poluição, as pessoas precisando se deslocar menos, né, grandes distâncias para poder fazer o seu trabalho, menor caos urbano ali também, porque as cidades podem ser organizadas de uma outra forma. Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é que o trabalho remoto ele é muito mais do que o home office, né? Então, se a gente fala numa menor dependência de escritórios, a gente está falando de uma reconexão das pessoas com o seu trabalho, e se a gente remove a dependência do escritório, a gente remove uma série de limitações que estão em torno disso também, para assim poder realizar muito mais, realizar os nossos objetivos profissionais e poder conciliar os sonhos pessoais com os planos profissionais também. Então, esse é o convite que eu deixo aqui para vocês, mudar a nossa relação com o trabalho, entendendo que isso aqui se trata de algo muito maior e mais profundo do que apenas uma solução emergencial. Muito obrigado. Ok, obrigado aí, Renato, por compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento conosco. A gente volta com o Renato no final desse bloco, no debate. E lembrando a todos que estão nos assistindo de que as perguntas podem ser feitas no chat do YouTube. A nossa segunda convidada da tarde é a Amanda Benetti. Amanda é arquiteta e urbanista formada pela URGS, sócia e BIM Manager na Telini von Tobel Arquitetura. Pós-graduanda em Master BIM, Gestão de Projetos pelo IPOG, e integrante do GT BIM das BRS e membro do CBIM RS. Bem-vindo, Amanda. Obrigada. Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou começar um pouquinho contando como a Telini está nesse momento de pandemia trabalhando. E também depois eu vou contar para vocês o que pode acontecer em caso de alguma ilicitude. Vou mostrar para vocês como a gente se organiza dentro do escritório. Assim, vou dar dicas de como organizar o parque tecnológico. E também o que pode acontecer caso alguém tenha algum tipo de ilicitude em seus arquivos. Só um pouquinho. Eu vou dar uma voltada aqui nos slides, que eu acho que está passando. Tá, então, como o Marcelo já me apresentou, eu sou arquiteta urbanista, me formei em 2015. Trabalho na Telini von Tobel desde 2012. Onde quando eu fiz o meu curso de Revit, a gente implementou o BIM em 2015. E nesse momento eu estou um pouquinho em transição. Eu estou saindo da Telini, estou começando numa construtora chamada Wiki House. E eu sou uma amante das tecnologias, até por isso que eu me envolvi bastante nessa parte de implementação do BIM e na parte de desenvolver o servidor da Telini agora durante a quarentena. Então, aqui, só dando uma breve apresentação das frentes de trabalho da Telini. A gente trabalha com paisagismo condominial, tanto condomínios horizontais, quanto condomínios verticais, quanto clientes particulares. Faz também projetos institucionais de praças e projetos de interiores, tanto os comerciais, quanto os para clientes particulares residencial. Nós nos organizamos no escritório em 4 ilhas. Cada ilha tem uma coordenadora que é responsável por manter os seus projetos em dia e com tudo andando. E, além disso, a gente tem também uma arquiteta júnior e uma estagiária. Desculpem, é que os slides estão passando, mas eu vou... Conforme eles forem passando, eu vou voltando. Então, aqui, explicando para vocês, então, da pandemia. A gente está aí há 8 meses, né, em home office. A Telini entrou em home office no dia 16 de março.
E desde lá, então, a gente vem trabalhando de casa. E no começo, como foi tudo muito de última hora, como a gente logo foi para o home office, logo que a pandemia começou aqui no Brasil, a gente deu a liberdade para cada coordenadora de ilha organizar a sua ilha da melhor maneira possível, cada um da sua casa. Então, no começo, a gente tinha um servidor local, e dentro do escritório físico, e que a gente acessava os arquivos através do TeamViewer. E aí, cada arquiteta coordenadora era responsável por manter os seus arquivos atualizados e ia semanalmente fazer um backup desses arquivos para ter salvo pelo menos em 2 lugares. Isso é uma coisa que a gente preza bastante, que é sempre manter o nosso repositório de trabalho salvo em 2 locais ao mesmo tempo, para caso a gente perca algum, a gente sempre tenha o outro. Mas aí o tempo foi passando, né? Veio maio, junho, e a gente se deu conta que aquele escritório lá, parado, né, sem ninguém acessar, a gente, enfim, mantinham todas as contas normais do escritório, inclusive de faxineira, apesar dela não estar indo, mas a gente viu que aquilo ali estava um custo a mais, assim, um custo que não estava valendo a pena. Então a gente decidiu desativar o escritório, inclusive cancelando a internet e diminuindo os gastos. E com isso a gente fez uma pesquisa de como é que poderia passar esse servidor para a nuvem e manter o nosso trabalho da mesma maneira. Aí a nuvem que a gente escolheu foi o Google Drive. Então ele tem um aplicativo que se chama o Drive File Extreme, e ele funciona no navegador através do Google Drive. Então não importa onde a gente estiver, a gente está conseguindo acessar esses arquivos. E então a gente também tem controles de acesso, né? As coordenadoras têm um controle total do servidor. As arquitetas júniores, elas têm um controle diminuído, né, sobre os arquivos que elas têm acesso. E os estagiários, eles vão tendo acessos conforme os projetos que eles vão recebendo para trabalhar nas suas casas. Além disso, a gente criou regras de utilização para o servidor, né, como fazer o upload, como fazer o download. E também a gente fez um passo a passo de como essas coisas deveriam ser feitas. E fora isso, a gente tem uma empresa de TI que nos auxilia quando dá algum problema, tanto nas máquinas físicas, né, que está na casa de cada um, eles vão, buscam, fazem todo o trabalho que precisa ser feito. E aí agora, falando um pouco mais então de como acontece as nossas tarefas diárias na plataforma, elas começam, a gente tem encontros, né, das reuniões que são feitas no Meet, a gente marca as nossas reuniões na agenda, a gente tem as planilhas todas também pela web, então facilmente todo mundo pode entrar e atualizar elas ao mesmo tempo. E o que a gente agregou na pandemia foi as apresentações. Quando a gente quer passar uma tarefa para alguém que está na outra casa, por exemplo, a coordenadora quer passar uma tarefa para a arquiteta júnior ou para estagiária, a gente monta apresentações desse projeto, a gente coloca imagens 3D, a gente escreve tudo que tem que ser feito. E a pessoa que está trabalhando na sua casa, ela pode responder nesta apresentação também com imagens, também com escritos ou acrescentar coisas, o que facilitou muito o passar o trabalho, né? Não se perde nenhuma informação, a gente acaba tendo tudo notificado. Só que o que a gente foi notando é que, às vezes, como a gente conversava só por WhatsApp e pela apresentação, muitas vezes acontecia da pessoa estar trabalhando, manda uma pergunta, e como a gente não está o tempo todo olhando esses 2 mecanismos, a gente acabava não respondendo imediatamente. Então, por isso, a gente criou o nosso encontro semanal, o nosso encontro diário, né, no ateliê, nós chamamos de ateliê virtual. A gente se encontra todos os dias no Meet, né, e isso trouxe uma rapidez enorme para os retornos, né? Então, qualquer dúvida que alguém tenha, e aí isso, além de trazer a rapidez para os retornos dentro da ilha, trouxe a interação com todo mundo, porque assim, quando a gente tem uma dúvida ou precisa de algum arquivo ou de um bloco, uma família, alguma coisa, a gente pode acionar alguém ali no nosso bate-papo e a pessoa rapidamente nos retorna. Isso foi muito, muito útil. E uma coisa que eu acredito que foi fundamental para esse nosso momento, a gente está conseguindo trabalhar cada uma das suas casas, é nós termos os nossos arquivos, todo o nosso processo projetual em 3D. Tanto na fase de estudo preliminar, que a gente trabalha em Sketch,
Fora isso, a gente faz as imagens renderizadas em V-Ray, com Photoshop, diagramas em Illustrator, mas a base do arquivo está no Sketch, então ela está em 3D. E depois, na parte de anteprojeto, projeto executivo, a gente passa ela para o Revit, o que torna uma familiaridade, né, das pessoas ao abrirem arquivo, elas já estão inteiradas, elas estão vendo todos os cantos que estão acontecendo ali naquele projeto. Agora, então, falando um pouco mais do nosso parque tecnológico, a gente tem uma planilha em que a gente escreve qual é o micro, quem é que está com esse micro, qual é o modelo dele, quais programas tem instalado nesse micro, as licenças e quando que essas licenças expiram. A gente notou necessidade dessa planilha, a gente não tinha ela antes, né? Ela surgiu com a pandemia, porque às vezes a gente se perguntava e como o computador não estava ali a nosso acesso, a gente não tinha todo o controle necessário sobre as nossas licenças e sobre os nossos programas. Então a gente resolveu fazer essa planilha. E aí, entrando nesse mérito das licenças, já aproveitando para falar, a gente acredita, né, que as licenças elas trazem muito benefício, né, porque tu tem as atualizações, tu tem todo um apoio técnico, que inclusive eu mesma precisei durante a pandemia de entrar em contato com a nossa revendedora, ela poder acessar o nosso computador, poder resolver algum problema que o software está dando. Então isso é uma facilidade. E além disso também para a gente mudar essa cultura, né, que está acontecendo aqui, porque quando quem usa esses softwares pirata, eles acaba perdendo a competitividade entre os escritórios de arquitetura, porque é um preço agregado ao produto que é muito relevante e a gente tem que sempre apoiar isso. E nesse mérito, falando sobre isso, o Open BIM se torna essencial, porque isso aumenta tanto a competitividade dos desenvolvedores, né, para conseguir, porque daí a gente, com qualquer programa, a gente consegue ter essa relação e, inclusive, desenvolver o mercado brasileiro, que ainda é pouco no BIM, mas que a gente abre portas para o mercado brasileiro se desenvolver e os preços acabarem baixando, mas também para a gente manter o direito intelectual sobre os nossos arquivos. Porque, hoje em dia, se tu pega um arquivo de Revit mais antigo e tu vai abrir um arquivo de Revit atual, o teu arquivo ele pode se mover, as coisas dentro do arquivo podem se mover, as pranchas podem se perder. Então, a gente entende que manter o controle sobre essa nossa atividade, ela é importantíssima, porque daqui 10 anos a gente vai ter que continuar dando suporte nesse edifício se alguma coisa acontecer. Agora, falando, então, do que pode acontecer em casos de não cumprimento, né? Aqui está, na verdade, um exemplo de um termo de responsabilidade que pode ser feito. Eu vou voltar uma vez, espera aí, isso. A gente aconselha que vocês façam um termo de responsabilidade. A gente acabou não fazendo na Teline porque, como eu comentei para vocês, o processo de home office ele foi muito rápido, né? A gente acabou se desligando do escritório rapidamente logo que a pandemia estourou. Mas isso e a gente não tinha nenhum outro método, nada que as outras pessoas utilizassem também. Então, por exemplo, uso de celular, uso de notebook, carro, né? A gente não tinha nada disso com nenhuma pessoa que estava na Teline. Mas esse termo de responsabilidade ele é ótimo não só nesse momento da quarentena para as pessoas que levaram seus computadores para casa, como também para regular todos os recursos que a empresa tem. Então, ali vocês discriminam o nome da pessoa, né, qual a coisa que ela tem, o que tem dentro daquela coisa. Pode ter um anexo com o print dos programas que tem instalado, enfim, uma planilha. Né, e ela se responsabiliza por manter aquele elemento em bom estado, por manter os programas como eles estão. E assim a empresa começa a criar comprovação de que ela toma cuidado com as suas máquinas, tanto quanto quando ela faz uma planilha, né, em que ela mostra que ela tem todo o controle das suas licenças, quanto quando ela faz um termo, ela está tomando cuidado com aquilo que ela está tendo. Então, quando um software vier autuar ela pode mostrar que ela pode mostrar que ela não teve culpa naquilo, né, porque ela conseguiu, então, tomar todos os cuidados previstos por ela. E aí, no caso de uma ilicitude, né, essa empresa ela se sentir prejudicada, ela tem a lei, né, a favor dela, que é a lei do direito autoral,
que é uma lei que beneficia tanto os arquitetos quanto os desenvolvedores de software, porque a gente está falando aí de um objeto incorpóreo, né? Então, ela vale para os dois lados. E aí, a empresa se sentindo nesse problema, ela pode entrar com 4 tipos de ação. Uma ação de vistoria para identificar as falhas, né? Ou seja, ela entrar nas máquinas por acesso remoto. Ela pode entrar com uma ação combinatória para cessar a ilicitude, ou seja, ela querer que você pague o programa, né, que você está utilizando. E aí, quando a gente fala em cessar a ilicitude, não basta simplesmente desinstalar o software, porque desinstalar o software não apaga o quanto você já usou o software. Então, o certo, na verdade, é você comprá-lo e assim você se livrar da ilicitude. E uma ação indenizatória para ressarcimento, e que daí, quando ela pensa que existe uma ofensa aos direitos autorais que ela cometeu. Não existe uma dívida, porque se você não comprou o software, você não adquiriu a compra, então você não tem a dívida, mas você infringiu os direitos autorais dela. E uma ação criminal, porque pirataria é crime, então elas podem entrar em todos esses jeitos. Então, por isso que é importante a gente guardar as notas fiscais, a gente ter todos esses comprovantes de como fazer o controle, né? Mostrar que você está preocupada com seu parque tecnológico. E para as pessoas que estão trabalhando de modo presencial, ter 2 redes, uma rede para usuários e uma rede para visitantes, caso alguém venha com seu notebook de casa ou alguém venha de algum outro lugar, possa estar protegendo o escritório dessa maneira. Aí, e quanto ao tempo, não precisa se afobar. Se eles entrarem em contato com vocês podem pedir mais tempo. O tempo não é uma questão de lei. Então, sendo necessário mais tempo, não se afobem, não abram as suas máquinas se vocês não têm certeza. Contratem uma empresa especializada e vão atrás. Não aceitem abusos também. Procurem essas pessoas para ajudar vocês. Aí eu deixo os meus contatos aí, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida também. E uma coisa que a gente se pergunta é como vai ser o nosso escritório quando tudo voltar para o presencial. A gente não imagina que o escritório vai ser de novo como ele era antes, com todo mundo o tempo todo trabalhando lá, batendo ponto. Eu acho que essa não vai ser a pegada. A pegada vai ser uma ideia de trabalhar com escritório modelo, de ter alguma coisa só para fazer as apresentações, os estudos, né? Um caso muito específico para tirar uma dúvida e a gente se reunir. Então é isso aí. Muito obrigada. Agradeço a todos. Oi, Amanda. Obrigado pela apresentação. E agora nós vamos para o nosso terceiro convidado. E falando com a gente diretamente do home office dela no Uruguai, a Clarice De Biagi, que é diretora na DF De Biagi Fortes Arquitetura. Arquiteta e urbanista, atua em Porto Alegre e Punta del Este. Coordenou projetos em arquitetura e urbanismo no Brasil e Uruguai, atuando diretamente com o mercado uruguaio nos anos recentes. Atuou em projetos como o do metrô de Novo Hamburgo, o BRT de Porto Alegre e o Parque do Pontal. A Clarice é especialista em design estratégico pela Unicinos e Politécnico de Milão, além de mestre em design pela URGS. Bem-vindo, Clarice. Eu me chamo Clarice De Biagi. Eu fui convidada aqui pela Asbeia para dar um depoimento um pouco, que junta um pouco a fala do Renato e da Amanda, de vivenciar tudo isso, como eu estou vivendo. Eu vivo em Punta del Este e no Brasil, agora mais em Punta del Este, em razão da pandemia. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Asbeia e esse evento que eu tenho um carinho enorme, que é o Meta Cidades, agradecer ao Vicente e toda a diretoria, parabenizar por antecipação a todos vocês, parabenizar o Jean, que sempre é tão criativo nos seus eventos. Bom, então assim, começando pelo começo, né? Como é que eu vim parar aqui e por quê? Eu, há 8 anos, tenho um apartamento aqui para veranear. Essa é uma coisa que os gaúchos têm desse hábito de alguns veranear em Punta del Este. Com o passar do tempo, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Uruguai e pela maneira deles viverem aqui. Mas não foi por isso que eu vim parar aqui.
Eu vim parar aqui por causa das BEA, que foi a partir de uma brincadeira. Em 2014, eu estava saindo da presidência das BEA do Rio Grande do Sul, e a gente estava numa reunião nacional com a Apex, onde a gente fazia o plano de expansão de onde as BEA iria fazer conexões internacionais. Na época, os presidentes de todas as regionais escolheram a Colômbia, o Paraguai e Cuba e os Estados Unidos. Na época eu fiz uma brincadeira, era o auge da crise da Argentina, entre tantas crises que a Argentina teve, mas era um período bem complicado para a Argentina. O Uruguai também não estava numa fase incrível, e eu brinquei, olha, o Uruguai e a Argentina são meus, porque ninguém está dando bola para eles. E nessa ocasião, o Vicente Gifone, que também era presidente das BEA do Rio de Janeiro, disse, não, vamos tomar conta do Uruguai e da Argentina, brincando. Bom, dessa brincadeira, em 2016, nasceu uma parceria que a gente chama de Conexão entre Rios, que seria entre o Rio de Janeiro, Rio da Plata e Rio Grande do Sul. A gente fez um lançamento em janeiro de 2016 com alguns parceiros daqui do Uruguai, dessa parceria. Foram 3 anos de muita prospecção, muito trabalho, muita pesquisa, e isso é que me trouxe para cá. Eu acabei conhecendo um colégio, um empreendimento novo que estava sendo lançado aqui, me encantei por essa escola e fiz uma proposta maluca para o meu marido de fazer um ano de experiência, de morar aqui por um ano. Isso foi em 2018. O meu filho começou a estudar nessa escola e esse ano foi um ano de 2018 de muitas adaptações. Eu passava num avião indo para Porto Alegre porque todas as reuniões necessariamente tinham que ser presenciais. Era como se eu tivesse abandonado o mercado de Porto Alegre pelo fato de viver aqui. O meu marido ia e voltava de segunda a sexta. Enfim, essa era a nossa rotina. Em 2019, eu resolvi estabelecer um escritório mais organizado aqui e dividir com uma amiga um espaço. Aqui em Punta del Este, engraçado, não tem salas comerciais, assim, porque tem apartamentos, as pessoas têm o hábito de alugar apartamentos e transformar em estúdios. E foi assim que a gente viveu 2019. 2019 fiz alguns trabalhos, me equivoquei em algumas parcerias, mas acho que faz parte de todo aprendizado, né? Quando a gente está num outro local. E veio a pandemia. O que a pandemia me trouxe? Né? A pandemia me levou para dentro da minha casa, em Punta del Este. Eu passei a viajar muito, muito menos. O que eu achei que ia ser o caos foi solução. As relações digitais se efetivaram. Não que isso seja um milagre, porque milagres eles não existem, né? E aí, dentro dessa lógica, quais seriam os desafios, né, dentro ou fora da pandemia, de ter um escritório num outro país, né? Vocês vão achar engraçado, mas o primeiro desafio é a língua, né? A gente, ainda mais o espanhol, que é uma língua tão próxima, a gente tem a sensação que a gente fala muito bem espanhol. Mas não é bem assim. A gente tem que fazer um esforço muito grande de poder falar desde o cara da fruteira ao cara da obra, às mães do colégio, ao teu cliente, enfim, e redigir bem em espanhol. Então, a língua, eu diria que foi um desafio importante. Depois a gente tem as questões financeiras. A gente está num país que é em pesos, mas Punta del Este, onde eu estou, em Montevidéu, que tem gente do mundo inteiro, tem a moeda como o dólar como uma referência importante. Então, a gente tem aí uma questão de organizar essa coisa das despesas e atualmente multiplicar por 5,5. Quando eu vim para cá era por 2,5. Então, isso impacta bastante. As questões culturais e as questões legais. Então, como é que a gente resolve todas essas questões? Construindo vínculos, construindo boas parcerias com pessoas locais, quer dizer, e traçando um caminho, porque a gente sempre é estrangeiro, então a gente tem que se fixar num lugar e construir essa estrada, né? Para isso, precisa de muita disciplina, muita persistência e muito pensamento positivo. O que é parecido e o que é diferente, né? O time uruguai é outro time, principalmente todas as cidades que têm praia, elas têm um timing diferente, né? Quando são menores. Nós temos um país que tem 3,5 milhões de habitantes, é muito menos gente espalhados pelo país inteiro, né? A gente tem que respeitar muito a cultura local, não adianta a gente sair patrolando as pessoas quando a gente não está no nosso habitat, né?
A educação deles é incrível. Aqui a gente não manda e-mail, me manda tal coisa. Olá, como está? Tudo bem? Você está bem? Aí me manda tal coisa. Eu achava estranho isso no começo, mas hoje eu acho uma coisa super importante e gentil nas relações, né? A palavra conta, todo mundo se conhece, a gente tem que ter muito mais cuidado como a gente fala, quer dizer, eu sempre brinco que a gente vive num pueblito com os benefícios de uma cidade grande, né? O que a gente pode aprender com o uruguaio, né, dentro desse meu depoimento? Viver com mais calma, né, prestar mais atenção, um pouco de mindfulness, né? O uruguaio, eu acho que ele tem essa coisa de quando está conversando contigo, ele está conversando contigo, ele não está olhando o celular, ele está ali, uma reunião, isso é super saudável, nós com esse timing enlouquecido, já queremos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, então isso foi uma coisa de desaceleração que eu aprendi aqui. Hoje a gente pode avaliar que são 2 mercados, né? Punta del Este é um mercado totalmente diferente de Montevidéu, tem características absurdamente diferentes. Punta del Este é um mercado que tem o mundo inteiro, nós temos europeus, argentinos, uruguaios e brasileiros. Então, é um mercado onde cabem muitas coisas, né? Então, é bastante diferente. Montevidéu é um mercado mais tradicional, tanto na construção civil como na questão de vivendas promovidas e projetos sociais, né? O que tem de legal aqui? Eles têm o maior respeito pelos arquitetos, porque aqui o empreendedor é arquiteto. O arquiteto aqui é muito respeitado, de maneira social muito grande. Então, eu acho lindo que as casas aqui têm nomes, elas não têm números, sempre qualquer casa tem a plaquinha do arquiteto, isso eu acho assim, uma coisa poética, e é realmente uma coisa que me encanta. O que a gente pode entregar, né? Eu me lembro que no começo, o que vocês estão fazendo aqui? Está cheio de arquiteto bom no Uruguai, cheio de arquiteto bom na Argentina, vai para casa, volta para casa, praticamente me diziam. Para que insistir nisso, né? E por muitos momentos eu vou dizer para vocês que eu pensei em desistir, porque não é uma coisa fácil. Então, o que eu acho? A gente tem uma dinâmica e uma velocidade, uma resiliência, porque a gente vem de um país que a gente vive de grandes mudanças, né? E grandes crises econômicas, políticas, sociais. Então, acho que o brasileiro está sempre meio que se reinventando, né? A gente está sempre voltando a uma prática nova. E isso acho que a gente pode ensinar a eles, e eu tenho feito boas parcerias nesse sentido. Outra coisa que a gente acaba tendo um treinamento muito grande para grandes complexos que exigem demanda, né? Shopping center, bairros cerrados, condomínios, a própria habitação social. A nossa demanda brasileira é muito grande, então sempre eles comentam que aqui é um país com pouca demanda, né? Então também essa dinâmica a gente acaba aprendendo aqui. Sobre o futuro, né? E agora sim, linkando muito o que o Renato e o que a Amanda falaram, né? O que eu acho, assim, do futuro, assim? É tipo um brainstorm, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na pandemia de assumir como arquitetos o protagonismo, porque as pessoas nunca olharam tanto para dentro de seus espaços, né? As pessoas com condições e as pessoas sem condições, né? Desde as casas que não tem banheiro e água e desde as casas que passaram a conviver com crianças, etc e tal, fazendo home office, homeschooling, todas as coisas junto. Isso transcende de dentro das casas para os centros urbanos, né? O distanciamento social passou a ser uma premissa importante, o encontro nas praças, nos parques, etc e tal, isso mudou bastante, né? E toda a questão de comércio, de restaurantes, isso impacta muito, né? Eu acho que eu vejo uma oportunidade muito grande para a gente pensar e repensar como vão ser essas relações, né? Essa distância, esse distanciamento e essa pandemia, ela impactou e nos mostrou coisas muito importantes, né? O Domênico de Masi já falava num livro há 15 anos atrás, eu acho que era a Economia do Ócio, que por que todo mundo saía ao mesmo tempo, de carro, no mesmo horário, e aí o Renato fez essa referência, que a gente vive, apesar de viver a sociedade de serviço, pós-industrial há muito tempo, né? E agora a sociedade digital, as pessoas ainda têm uma estrutura fordista de trabalho, né, que está relacionada com as escolas, com os horários, com as séries, etc. e tal. Então, isso tudo
nos mostrou que tivemos ganhos ambientais enormes durante as quarentenas de todos os países, que tivemos ganhos incríveis do ponto de racionalização. Eu não acredito que isso vá acontecer sempre, eu acho que as pessoas vão seguir se encontrando, o ser humano é gregário, quer se encontrar, mas eu acho que a lição da racionalização do tempo e dos recursos, ela tem que ficar, né? Porque eu pegava um ônibus leito aqui para fazer uma reunião de meia hora e voltava, quer dizer, não tinha sentido eu pegar um ônibus, etc., porque isso não era admitido essa questão digital. Hoje o nosso escritório, que é DBA de Fortes, Arquitetura e Urbanismo, que eu tenho um sócio, que é o Maurício, a gente tem muita disciplina no seguinte, que é uma coisa que a Amanda fez referência. Primeiro, ter as ferramentas digitais corretas, né, para que os arquivos estejam online, estejam controlados, que as licenças estejam organizadas e que a gente possa acessar de qualquer lugar o que a gente precisa. Mas a disciplina de se falar, né, de conversar todos os dias por WhatsApp, por Google Meeting, por Zoom, por todos os 500 programas que também aprendemos nessa pandemia. Então, essa disciplina, para mim, é muito importante para estar todo mundo sempre conectado. Isso, para mim, é fundamental com relação a essa questão da relação digital. Eu também acho que o futuro vai ser híbrido, não vai ser nem só home office, nem só homeschooling, nem só uma coisa, nem só outra. Eu acho que a gente vai criar as possibilidades de mesclar essa forma de trabalho sem perder a essência. É um desafio para todos, mas para mim a pandemia me ajudou muito nesse sentido, porque eu ficava às vezes no escritório, ninguém me ligava, ninguém me perguntava, era como se eu não fosse acessada. E eu sempre ali ligava, oi, tudo bom, como é que tá, etc e tal. Então isso para mim foi bom, eu faço vários projetos para a prefeitura, as reuniões com os técnicos da prefeitura viraram online, e é super bom, porque essas reuniões têm 15, 20 pessoas, então a reunião tem início para terminar e horário para início para começar e horário para terminar, então traz alguma objetividade em reuniões que antes eram puramente, muitas vezes, muito burocráticas, né? Então, eu acho assim que é isso. Eu vou me encaminhando assim para o final. Eu não sei quanto é que está meu tempo. E era mais um depoimento, assim, essa coisa de viver em outro país e trabalhar nos dois, né? Para mim tem sido uma experiência muito rica. Eu tenho aprendido muito. Mas, como eu disse, tem que ter muita persistência, mas a gente persevera, tá? Eu acho que eu vou encerrando aqui. Não sei, estou meio perdida aqui porque a gente fala e não ouve ninguém aqui. Obrigado, Clarice, pelo depoimento. Acho que obrigado, Clarice, Obrigado pelo depoimento, Clarice. Eu não sei se foi transmitido aqui ao vivo teus parabéns para a Gisele, então fica aqui o nosso parabéns para a Gisele, que nos dá maior força aqui nas BEA. Enquanto o pessoal da técnica vai preparando aqui o material para o nosso debate, a gente vai lembrando também, né, que as perguntas podem ser enviadas no chat do YouTube. Eu acho que eu vou começar com a Amanda, que está aqui ao lado, uma das perguntas que chegaram. Amanda, sobre as formas de legislação do trabalho, de legislação trabalhista com os arquitetos em home office, não sei se tu tem alguma coisa para acrescentar sobre essa parte legal. Eu não sei te responder sobre a legislação trabalhista, mas eu vi uma palestra esses dias, uma coisa que me chamou muito, que foi muito interessante para mim, que eu entendi, que eles tinham uma bolsa home office. Então, o escritório, ele pagava para o seu funcionário ter internet, água, enfim, luz, todas as coisas que ele usaria no escritório para simplesmente não transferir aquele gasto para o funcionário. E eu achei muito interessante. Acho que é uma possibilidade da gente agora implementar, né, já que as pessoas estão pensando em manter isso por mais tempo. Sim, ótimo. Eu vou chamar o Renato, que está também online aqui no nosso canal, e vou fazer duas perguntas para ele, que apareceram aqui no nosso chat.
Quais são os maiores riscos, na tua opinião, Renato, das empresas que, na verdade, adotaram o trabalho remoto remotamente, né? Sem nenhuma preparação, sem nenhum, assim, ou com muito pouco planejamento, foram pegas de surpresa, né? E também, né, se essas adversidades da pandemia podem ter algum impacto negativo nessa ideia de home office ou trabalho à distância, visto que não é o dia a dia natural de todo mundo, né? A gente queria ouvir um pouco sobre isso. Oi, Renato. Eu não sei se tu chegaste a ouvir a minha pergunta. Vou perguntar novamente. Tá, vou perguntar de novo aqui. Renato, primeiro eu queria agradecer e dizer que todo o teu material, o canal de vocês no... Só um pouquinho. Deu? Tá ok? Tá. Desculpe, pessoal, acho que eu vacilei aqui no áudio. Renato, primeiro queria agradecer todo o material que tu mostrou de novo e dizer que, pessoalmente, para nós, lá do escritório, foi muito útil as dicas de vocês no Instagram, as lives que vocês fizeram no YouTube. A gente usou direto aí o Beofficeless. Uma das perguntas que chegaram aqui, eu vou juntar as duas na mesma questão para a gente agilizar um pouco aqui a nossa conversa. Quais são os maiores riscos, na opinião de vocês, né, para essas empresas que adotaram o trabalho remoto remotamente, né? Foram todas pegas de surpresa ou tiveram que se adaptar muito rapidamente, não tiveram uma preparação adequada. E se essas adversidades da pandemia, esse dia a dia, que não é o normal, digamos, né, pode ter um impacto negativo na percepção do trabalho em home office. Né? Porque digamos, fora a pandemia, é uma situação completamente diferente do trabalho remoto. Sim. Bom, obrigado e mais uma vez. Legal, acho que falando sobre os riscos, os principais riscos eles estão associados justamente a soluções que parecem ser mais intuitivas e que acabam sendo adotadas sem o cuidado de entender que impactos que isso vai ter na cultura que a gente está querendo criar no ambiente corporativo, na própria gestão, né, no próprio modelo de liderança. Então, soluções, por exemplo, de comunicação que são baseadas em comunicação que ela é todo tempo, ela é constantemente em tempo real, né, que faz as pessoas ficarem muito ansiosas, né? Ferramentas, por exemplo, WhatsApp, grupos de WhatsApp. A gente, quando vai ajudar alguma organização, né, fazer um treinamento com alguma organização, a gente, por exemplo, não recomenda de forma alguma que o WhatsApp seja utilizado para comunicação interna da empresa, por ser uma ferramenta de comunicação também pessoal e ser também uma ferramenta de comunicação em tempo real. Então, as pessoas ficam muito ansiosas, querendo, elas não conseguem dedicar um tempo prolongado ao seu trabalho individual, porque ela fica com aquela necessidade de acompanhar o tempo todo o que está acontecendo, né? Então, fica com aquela ansiedade de olhar para aquele chat o tempo todo. São informações que são muito imediatas, né? Não são informações que geram documentações futuras. Então, se você quer acessar futuramente algo que aconteceu nessas conversas, isso não vai ficar disponível para as pessoas. Então, ferramentas de comunicação em tempo real, excesso de reuniões é outro impacto grande aí, né? Foi provado até durante a pandemia aí a fadiga do Zoom, né? As pessoas pulando de uma reunião para outra o dia inteiro. A gente ouviu relatos de pessoas fazendo 8, 9 reuniões online por dia, uma na sequência da outra. E o cansaço que isso gera no final do dia, né? As pessoas com aquele sentimento que estão muito cansadas, mas que não produziram tanto assim. Então, a gente não ter mecanismos para se comunicar de uma forma que a gente chama de mais assíncrona, né? Uma comunicação não simultânea,
acaba trazendo problemas para as pessoas de cansaço, de problemas de saúde mental mesmo, de esgotamento e de hiperconectividade, né? As pessoas não conseguem desligar do trabalho. Então, essa comunicação precisa ser estruturada para que as pessoas possam encontrar essa divisão, né? Então, acho que está em torno disso, em torno também de situações, de mecanismos de controle, né? Às vezes os gestores não têm mecanismos para avaliar a qualidade do trabalho, para avaliar os resultados que as pessoas estão atingindo e acabam recorrendo ali às soluções que, na verdade, vão estar vigiando as pessoas virtualmente, é algo que a gente também acha muito nocivo para a cultura. Sobre a segunda pergunta, né, que é se o trabalho remoto em pandemia pode trazer uma imagem ruim para o que é, eu acho que certamente, né? Falei um pouco sobre isso. O trabalho remoto em isolamento social, o home office que a gente está vivendo aí, não tem nada a ver, assim, representa muito pouco do que é, de fato, o trabalho remoto em condições normais, onde as pessoas podem sair para fazer uma atividade física, podem levar seus filhos na escola, os filhos ficam na escola, né? Que é algo que não está acontecendo atualmente, as pessoas têm essa possibilidade de visitar outros espaços para trabalhar em outros locais e podem também ir, de repente, eventualmente na empresa, as empresas podem fazer encontros presenciais e as pessoas podem ter um pouco dessa descompressão, né? Elas não estão conectadas o tempo todo e quando a gente está em isolamento social acaba sendo um gatilho para não largar o trabalho, né? Então esse excesso de trabalho gera muitos problemas porque as pessoas elas estão realmente com essa privação de liberdade. Então, acaba criando, sim, uma visão equivocada sobre o que realmente é. E o trabalho remoto ele é muito diferente do que a gente está presenciando aí em tempos de isolamento social. Bom, Renato, compartilhando contigo daí uma experiência até pessoal e do pessoal lá do escritório, logo no início, né, da adoção do trabalho remoto lá no escritório, a gente é uma equipe de aproximadamente 20 pessoas. Teve toda uma euforia, todo mundo muito contente com o resultado, que muito rapidamente a gente conseguiu atingir e manter a nossa produtividade, os nossos resultados. Mas acho que estava também todo mundo com uma expectativa em relação ao trabalho remoto curta. Quando a coisa começou a se prolongar, a gente viu meio que uma queda, um declínio nessa produtividade, porque naturalmente eu acho que ninguém estava preparado para isso. Então, como é que vocês enxergam, na verdade? Acho que são duas coisas. Uma é o trabalho remoto e outra é o trabalho remoto nessa situação que a gente estava vivendo, né, até agora, que começou a ser amenizada muito recentemente com a possibilidade de alguns encontros presenciais, que é o que a gente está adotando atualmente no escritório. Eu não sei se vocês aí que acompanham isso, têm essa experiência anterior, né? Tem algum toque, alguma dica para o pessoal de casa aí para manter em alta a produtividade? Assim, a produtividade ela é um pouco perigosa, né? A gente buscar essa alta performance o tempo todo, a gente tem que entender que é um jogo de longo prazo, né? Tá mais para uma maratona do que para um sprint ali, né? Então, se a gente está puxando as pessoas para serem super produtivas e alta performance o tempo todo, isso acaba não sendo sustentável ao longo do tempo. Então, a gente tem que trabalhar por objetivos, né? Existem algumas metodologias que a gente utiliza, como o de OKRs, por exemplo, para as pessoas terem objetivos de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, ter essas expectativas alinhadas do que a gente quer atingir. E é legal ter um equilíbrio, né, entre objetivos que são ambiciosos o suficiente para os resultados que a organização espera, mas sem também levar as pessoas a esse modo constante, né, de estar buscando essa produtividade máxima, entendendo produtividade como executar o máximo de tarefas no menor tempo. Não é isso, eu acho que produtividade está muito, muito mais voltada a gente priorizar o que é mais importante e focar no que realmente é essencial para os nossos negócios, né? E o papel dos líderes, né, levarem para as pessoas essa tranquilidade de que a gente tem como caminhar no ritmo mais sustentável para que a longo prazo a gente consiga esses resultados e não querer a produtividade a qualquer preço, né, que fazem as pessoas realmente entrarem em
ansiedade, pânico, todos esses problemas que a gente tem observado aí mais relacionados à saúde mental. Eu acho que essa foi a primeira lição aí, que essa euforia que todo mundo diz, eu estou conseguindo fazer exatamente o que eu fazia, até melhor e muito mais. Resultou que nos primeiros meses todo mundo teve essa impressão, estou trabalhando muito mais, eu estou começando a ficar muito cansado e aí isso, por isso que eu acho que essa pergunta dessa má impressão do trabalho remoto, eu acho que é bem pertinente, assim, né? Que na verdade a gente tem que ter uma experiência um pouco nessa linha que tu falaste, né? É completamente diferente o trabalho remoto do que não adianta querer repetir o que se tinha presencialmente, né? É bem entender isso, né? Como que a gente consegue cuidar das pessoas, né? Não adianta a gente também buscar a alta produtividade, os resultados, e não entender como que as pessoas estão, em que condições elas estão fazendo esse trabalho acontecer, né? Então é possível sim ser muito produtivo, mas tomando esse cuidado de entender que ritmo que é sustentável a longo prazo aí. Ok, obrigado, Renato. Vou chamar a Clarice também para o debate, com uma pergunta aqui sobre, na verdade, a globalização dos serviços de arquitetura e como que ela enxerga, na verdade, assim, o trabalho remoto, ou essa situação toda, nos abriu mais os olhos sobre a possibilidade de nós trabalharmos em qualquer lugar, né? Ou daqui, nós aqui de Porto Alegre, tu aí do Uruguai, fazendo trabalhos em qualquer lugar. Mas como entender acho que tu falou um pouco sobre isso, né? Essa localidade, trabalhar com projetos de arquitetura e entender a localidade, as circunstâncias do local, sem estar no local, sem viver o local, como tu falaste aí do Uruguai, e essa experiência que tu tá tendo aí. Bom, eu acho assim, ó, que essa questão de, se a gente quer trabalhar em outro lugar, seja remotamente, em algum momento a gente tem que viver o local. Não digo que tenha que viver no local, não é isso, né? Eu mesmo sem estar vivendo aqui, eu passei um ano vindo uma vez por mês para falar com pessoas do mercado, entender como é que as coisas funcionavam. Foi quase como um trabalho de pesquisa, né? Isso é uma premissa. A segunda premissa, que para trabalhar no exterior tem que ter uma parceria, a gente tem que construir uma parceria com um profissional do local, né? Por uma série de fatores, por umas questões legais, por questões de transitar melhor, por ter um feedback dessa pessoa. Então, assim, como é que eu vejo isso, como é que funcionou para mim, né? Primeiro eu conheci o local, eu decidi morar, não é que todo mundo tenha que decidir morar, a gente sabe que grandes escritórios funcionam em parcerias no mundo inteiro. Mas, assim, sem estar nunca no local, Maurício, eu não sei, eu acho estranho, assim, mas é porque eu sou de uma old school, assim, talvez, tu entende? Mas eu preciso, para a atividade que a gente faz, eu acho que um pouquinho, assim, sentir o ambiente é importante, senão a gente fica aquela coisa de tropicalizar os projetos que a gente brincava, né? Pode ser em qualquer lugar. A gente pode projetar um não lugar em qualquer lugar. Não. Faz uma brincadeira lá no escritório, quando o pessoal vem de fora para cá, né? Assim como a gente também quer trabalhar em outros locais, né? A gente também tem o nosso mercado, a gente fica brincando aqui, diz, que o pessoal que vem fazer projeto aqui chama bergamota de mexerica, e a gente fica usando esse termo para falar um pouco da localidade, assim, né? De como entender o local onde está fazendo o projeto, né? Eu acho que, na verdade, continuando um pouco aqui esse assunto que veio ali pelos chats, ali, pelas perguntas, né? Acho que, e fazendo um link um pouco com o que o Renato falou, acho que teve essa euforia, está tendo todo mundo conseguiu, de certa forma, né, resolver os seus problemas meio a fórceps, assim, e se criou uma euforia de, agora eu posso trabalhar daqui, fazer projetos em qualquer lugar, né? Mas a gente também, eu concordo um pouco contigo, um pouco não, concordo bastante contigo quando tu fala dessa necessidade de, se não viver, se não pelo menos entender melhor
ter essa percepção do local, né? Acho que é globalizado, né? Mas também acho que tem as suas medidas de como fazer. Eu não sei sobre, aproveitando aqui a Amanda, né? Sobre qual que é a opinião dela sobre essas questões de... Eu concordo, e inclusive eu até queria que tu passasse uma pergunta para a Clarice responder. Se ela nota que, por ela lá, tanto no Uruguai quanto na Argentina, que colocam a plaquinha do arquitetos nas casas, uma coisa que eu acho muito legal, e que aproxima a relação, né, entre o arquiteto e as pessoas, se ela nota que existe uma relação de respeito maior também lá, ou até mesmo de se querer contratar um arquiteto, por ele já tá mais dentro desse meio, já tá aparecendo nas placas, e até por a gente sempre achar que lá os arquitetos têm mais responsabilidade pelo projeto, uma coisa que essas pessoas acreditam. Eu quero ver se ela... Se elas têm essa percepção. Se ela tem a percepção como arquiteta, se ela sente essa diferença. Arquiteta, sabe? Nunca vi em Porto Alegre me chamavam de arquiteta. Então, eles têm um respeito muito grande, mas também, Amanda, a gente tem que entender a história, né, de cada país, né? É uma profissão aqui que foi mais difundida, ela nasceu de uma maneira diferente, né? A nossa arquitetura nasceu do engenheiro arquiteto, então a gente tem que fazer uma análise toda, né, um pouco dessa história, um pouco de cada país, né? E aqui, sim, a percepção do arquiteto é uma coisa muito importante. Não se concebe, por exemplo, eu estou aprovando 3 casas em condomínios diferentes. Não é departamento de obras, né? Como tem o meu próprio condomínio onde eu moro em Porto Alegre, eu fui um tempão da comissão de obras. Aqui é a comissão de arquitetura. Não existe essa coisa de simular a obra da arquitetura. Então tem toda uma outra percepção, né? Então, e o nome das coisas das casas é uma coisa muito uruguaia, que eu acho simplesmente o máximo. Eu sei que nem barco, eu sempre velejei, tu dá um nome, eu acho sensacional, assim. Eu sempre gostei de... Aí na Argentina, quando eles perguntam, o que tu faz? Tu fala que tu é arquiteto, os caras, completamente, a percepção é completamente diferente com qualquer pessoa que tu fala. Você acha massa? Eu falei, tô aqui, que legal, super bacana, sítio massa. E é engraçado isso, né? Como assim, na verdade, a nossa... acho que esse link que tu fez da origem da profissão, né? Que daqui, até eu vi um tempo atrás o pessoal falando sobre a USP, a diferença da USP e da Escola do Rio de Janeiro, que uma surgiu da Belas Artes, outra veio da engenharia, então eu tinha essa coisa de como se enxerga, como surgiu a profissão e que reflete até hoje na percepção do público em geral, né, dos não arquitetos, né. E a SBEI, acho que também tem feito um trabalho, acho que bacana sobre isso, sobre a imagem que o arquiteto tem que ter, ou que a gente imagina que seja positiva, né, para o público em geral, e parar um pouco aqui o meia-culpa nosso de arquitetos falando sempre para outros arquitetos, né, explicando o que... Tem uma escola anterior, assim, que é a escola assim, um pouco do meu pai, assim, uma escola de uma geração, não generalizando, pelo amor de Deus, né, que tinha do arquiteto superstar, né, ele era o cara, aqui também tem, eu não estou dizendo que não tenha, mas hoje essa própria relação de trabalho nova, ou a própria sensação, a possibilidade de construir expandir para um outro país, parte dessa premissa, tu vai ter um parceiro, né, e tu vai dividir com esse parceiro coisas, seja a grana, seja a visibilidade. Então, assim, a gente saber trabalhar junto é muito importante, né? Que eu acho que a gente tem, assim, um rancinho nisso aí, né? A gente tem visto, assim, que cada vez mais os projetos são realmente multidisciplinares, né? Então, e às vezes é multidisciplinar com vários arquitetos trabalhando no mesmo projeto. Isso é uma coisa, digamos, relativamente nova, daquela imagem do arquiteto que concebia do início ao fim todo o projeto, em todas as instâncias. Agora a gente tem o pessoal que trabalha com... A gente está aqui, a Amanda, que faz na ateliê de paisagismo, tem o pessoal que faz os interiores. Então a gente tem dentro do mesmo projeto vários arquitetos, luminotécnico, arquitetura em si, e tudo mais. Acho que isso
é talvez relativamente novo, assim, dentro dessa visão que tu trouxe, do arquiteto super. Acho que eu culpo sempre um pouco, espero que não me mate, o Niemeyer com aqueles rabiscos dele que ele fazia e terminava o projeto, it flows, né? Mas eu acho que é isso, Amanda, não sei se tem mais alguma questão para gente. Ok. Eu queria agradecer, então, a Clarice, que está falando com a gente lá direto de Punta, o Renato, que participou também com a gente. Obrigado, Renato. A presença da Amanda aqui, com certo distanciamento aqui, mas aqui no local. E agradecer a todo o pessoal da técnica aqui também que está fazendo. Eu estou vendo eles aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui atrás possibilitando esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. De uma hora para outra, tudo mudou em nossas vidas. A pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que se adaptar e superar desafios. Em momentos como esse, consulte arquitetos e urbanistas para construir e reformar com mais tranquilidade e segurança. E ajudar você a encontrar novas soluções para o seu negócio e mais saúde e conforto para a sua casa. Por isso, antes de improvisar, é melhor consultar um arquiteto. É mais qualidade, economia e segurança para todos. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Acesse kurs.gov.br e saiba mais.
De uma hora para outra, tudo mudou em nossas vidas. A pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que se adaptar e superar desafios. Em momentos como esse, consulte arquitetos e urbanistas para construir e reformar com mais tranquilidade e segurança. E ajudar você a encontrar novas soluções para o seu negócio e mais saúde e conforto para a sua casa. Por isso, antes de improvisar, é melhor consultar um arquiteto. É mais qualidade, economia e segurança para todos. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Acesse kurs.gov.br e saiba mais. De uma hora para outra, tudo mudou em nossas vidas. A pandemia trouxe uma nova realidade e a gente teve que se adaptar e superar desafios. Em momentos como esse, consulte arquitetos e urbanistas para construir e reformar com mais tranquilidade e segurança. E ajudar você a encontrar novas soluções para o seu negócio e mais saúde e conforto para a sua casa. Por isso, antes de improvisar, é melhor consultar um arquiteto. É mais qualidade, economia e segurança para todos. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Acesse kurs.gov.br e saiba mais.